Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Na verdade, dois exercícios falando um pouco sobre a substituição de alguns compostos orgânicos, que é um tipo de reação da química orgânica. Bom, mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Vamos a essa primeira questão, que é uma questão da Sesgran-Rio, e que diz o seguinte: identifique o número de produtos monoclorados obtidos pela substituição de qualquer átomo de hidrogênio em 2,4 de metilpentano por um átomo de cloro. Bom, primeiro, vamos relembrar aqui rapidamente o que é uma reação de substituição. Você tem ali uma molécula, por exemplo, o metano, tá? Vou colocar aqui, ó, o CH4, e ele vai reagir com um Cl2, que seriam dois átomos de cloro. Na reação de substituição, existe uma troca entre o cloro e um dos hidrogênios do metano. Poderia ter uma cloração onde a gente tem uma substituição de mais de um hidrogênio. Só que no caso desse exercício, não, porque ele fala de uma monocloração. Então, é apenas um cloro que vai substituir um hidrogênio na molécula. Então, o produto final seria um cloro no lugar do hidrogênio e os outros hidrogênios ficariam onde eles estavam. Então, esse daqui é o produto da nossa reação. E temos também o HCl que foi formado, já que o hidrogênio trocou de lugar com o cloro, ele também vai ficar ligado ao outro cloro. Beleza? Isso aqui é a reação de substituição. Agora a gente vai analisar essa reação de substituição para o caso do exercício. Como a gente quer uma monocloração, uma cloração do 2,4 de metilpentano, você tem que primeiro montar essa estrutura. Essa molécula, ela vai ser o seguinte: comece a montar ela sempre pela cadeia principal. A cadeia principal tem pent, que são 5 carbonos. Então você vai colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbonos na cadeia principal. Aí a gente vai olhar as ramificações, né? A cadeia principal também fala que só tem ligação simples, né? Você pode colocar aqui as ligações simples já entre os átomos de carbonos. No carbono 2 e no 4, nós temos o grupo metil. Então, no carbono 2, nós temos um metil, que seria um CH3, e no carbono 4 temos um outro grupo metil. Podemos completar essa estrutura colocando os hidrogênios necessários para que cada átomo de carbono esteja aí fazendo 4 ligações químicas. Então, aqui nós temos um hidrogênio, e esse carbono aqui está fazendo uma ligação só, então faltam 3 hidrogênios, beleza. Está aí a estrutura do 2,4-dimetilpentano. O átomo de cloro, ele vai trocar de lugar com os hidrogênios. Mas quais hidrogênios? Qualquer hidrogênio. E vai formar um produto. Só que a gente quer saber qual é a quantidade máxima de produtos que podem ser formados a partir dessa molécula. Aí funciona assim. Algumas posições, elas são idênticas. Se um cloro ele entra no lugar de um hidrogênio deste carbono ou de um hidrogênio desse carbono, é uma posição idêntica, tá? Seria uma primeira posição. Por que que é uma posição idêntica? Vou explicar. Imagine o seguinte: essa molécula, ela é uma molécula simétrica, tá? Então, você tem uma certa simetria nesses dois lados. Se eu colocasse, por exemplo, um cloro, e não é só essas duas posições, tá? Existem mais, ó. Essas outras posições também são idênticas, idênticas a essas duas primeiras. Eu vou colocar aqui qual seria o nome do produto se um cloro entrasse no lugar de um desses hidrogênios aqui. Eu vou abrir aqui esses hidrogênios para a gente olhar eles assim, ó. Tá aqui um hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Tanto faz em qual desses hidrogênios o cloro vai substituir. Porque na ligação simples, ela é uma ligação que fica rotacionando. Então, eles trocam de posição. Se eu colocar um cloro aqui, daqui a pouco ele vai estar aqui em cima, tá? Eles ficam gerando. Então, tanto faz se vai ser esse hidrogênio, esse ou esse. Isso é sempre igual, tá? A mesma coisa vale para todos os outros. Não importa se eu representei o hidrogênio em cima ou se eu tivesse representado esse hidrogênio aqui embaixo.
porque essas ligações elas ficam rotacionando. Então, o CH3 também vai subir, esse hidrogênio vai descer, tá? Mas aí a gente vai observar a estrutura da forma que ela está aqui. Então, funciona assim, ó. Primeiro, eu vou identificar aqui quais são as únicas posições possíveis. Você tem que notar que existe um negócio chamado cadeia principal. A cadeia principal é aquela que vai possuir o maior número de átomos de carbonos. Então, você poderia dizer que esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4 e esse é o 5. Seria uma cadeia principal reta. Mas eu também poderia dizer que esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o 2, esse é o 3, esse é o 4 e esse é o 5. Ou 1, 2, 3, 4 e 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Você está percebendo que existem 4 formas diferentes desse cara, esse ou esse seria um carbono 1? Então, se todos eles podem ser o carbono 1, significa o seguinte, que se eu colocar um cloro aqui, se eu colocasse um cloro aqui, aqui ou aqui, eles sempre teriam o mesmo nome. A estrutura teria a mesma nomenclatura. Com a mesma nomenclatura, é a mesma posição. Eu vou colocar alguns desses exemplos aqui e a gente vai dar um nome para elas. E aí você vai perceber que dá na mesma. Então, ó, eu vou circular aqui, ó, que esse carbono, qualquer hidrogênio dele que for substituído é a posição 1. Qualquer hidrogênio desse carbono é a posição 1. Qualquer hidrogênio desse, a posição será 1. Qualquer hidrogênio desse, a posição será 1. Agora, se eu colocar o cloro nesse carbono, essa seria a posição 2, porque ele sempre será considerado, na verdade, sim, ele pode ser considerado aqui o carbono de número 2 da sua estrutura, porque se você começar a contar daqui, ó, ele é o carbono 2. Ah, professor, mas e se eu começar a contar do outro lado? Quando o cloro estiver aqui, você obrigatoriamente vai começar desse lado, porque é o lado que vai ter 3 ramificações e uma delas ali é o cloro, tá? Então, esse seria o carbono de número 2. Mas se você colocasse o cloro no lugar desse hidrogênio aqui, a posição número 2 seria essa. Mas tanto faz se eu colocar aqui ou aqui, é a mesma posição. Por quê? É uma molécula que se eu inverter ela 180 graus, se eu rodar essa molécula, essa posição aqui estará aqui. Então, tanto faz se eu coloco o cloro nessa posição ou nessa, que eu estou falando de um cloro no carbono de número 2. Já se eu colocar o cloro no meio, eu tenho a terceira posição possível para ele. Então, embora essa molécula aqui ela tenha 7 átomos de carbonos, só existem 3 posições possíveis para que o cloro entre, tá? Então, a gente vai ver posição por posição para você não ficar com dúvida. Agora, o gabarito da questão já é a letra B. Se você já percebeu isso, você já entendeu que, ó, não tem outras posições, maravilha, é só isso a questão. Agora, vamos ver passo a passo algumas dessas estruturas. Primeiro, eu vou representar o cloro entrando nesse carbono, para a gente montar a estrutura. Ficaria assim, ó, carbono, carbono, carbono. Eu vou copiar a mesma estrutura, tá? CH3, CH3. Só que bem aqui a gente vai ter um cloro. Aqui tudo hidrogênio e terminamos a estrutura. Vamos dar um nome para esse composto, para a gente saber qual seria o nome dele? Qual é a cadeia principal? Ó, se você começa aqui, esse é o carbono de número 1, porque ele já está ligado a uma ramificação, que é a ramificação cloro. Tá? Embora aqui seja uma função orgânica, aletos orgânicos, os aletos orgânicos a gente considera como se fossem ramificações na hora de dar os nomes, tá? Então, você vai começar aqui pelo lado dele, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui tanto faz se você vai descer e esse é o 5, ou se você vai continuar reto e esse é o 5. Agora, quais são as ramificações que nós temos nessa estrutura? No carbono de número 2, eu tenho uma ramificação, ó, esse é o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E no carbono de número 4, eu tenho uma outra ramificação. As duas ramificações são metil. Lembrando que o cloro que está no carbono 1 também é considerado uma ramificação.
tá? Então você vai colocar o nome assim, ó, ordem alfabética. Quem ganha? Ramificação metil ou a ramificação cloro? O C vem antes do M. Então você vai colocar que no carbono 1 você tem o cloro, no carbono 2 e no 4 você tem o metil, então são dois metils, você vai colocar dimetil, porque são duas vezes o metil, e o nome da cadeia principal, 5 carbonos, pente, só ligação simples, an, terminação de hidrocarboneto, O. Um cloro 2,4 dimetilpentano. Bom, mas e se eu substituir esse hidrogênio que está aqui? Eu falei que também é a mesma posição, não falei? Então, olha como ficaria a estrutura. Vamos colocar aqui o segundo caso. Então, aqui CH3. Aqui eu vou colocar um CH3. Agora, eu substituí aqui, por isso que eu vou abrir. Em vez de representar assim, ó, eu vou representar assim para ficar mais claro onde que o cloro foi substituído, onde o hidrogênio foi substituído por um cloro, tá? Aí vai ficar assim, ó. Aqui, qual é o carbono de número 1? É o carbono que tem uma ramificação. Lembrando que o cloro, embora seja uma função orgânica, haleto orgânico, ele é considerado ramificação, tá? Então, você vai colocar ele aqui, ó, no carbono 1, porque no primeiro carbono já tem uma ramificação. Não poderia ser esse 1 e esse ser o 2, por exemplo, professor? Não, não pode. Por quê? Lembra em qual lado que você começa a cadeia carbônica? Do lado mais próximo da ramificação. A não ser, claro, que tivesse dupla ou função orgânica. Aí é para o lado da dupla da função. Aqui, a gente está começando pela ramificação cloro. O cloro, os haletos orgânicos, são uma função orgânica que eles entram em regra de ramificação. Preste atenção nisso, tá? Então, isso aqui é meio confuso, mas vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um cloro nessa posição. Ele está no carbono 3. E eu tenho um grupo metil no carbono 2. Você vai começar a numerar do lado metil. Isso só acontece com haleto orgânico. Cloro, bromo, iodo, tá? Flúor também, mas flúor não é muito comum de você encontrar em moléculas orgânicas, tá? Então, beleza. Continuando. Esse vai ser o carbono 1, esse é o 2. Opa, no 2 eu achei uma ramificação. Tem o carbono 3, o 4. O 4, tanto faz se o 5 vai ser esse ou se vai ser o de baixo. Aí, ó, é sua escolha. Eu vou colocar que esse é o 5 e esse é a ramificação, mas o nome ia dar na mesma, tá? Então, a cadeia principal é essa daqui, ó. Carbono, carbono e esses outros carbonos aqui. Vamos lá, qual que é o nome dessa estrutura? No carbono 1 eu tenho cloro, no carbono 4 eu tenho metil e no carbono 2 eu tenho metil. Então, perceba que, de novo, eu vou competir entre o nome de cloro e o nome metil, ordem alfabética, o C vem antes do M. Então, você vai escrever que no carbono 1 tem um cloro, no carbono 2 e no 4 você tem dois metils, dimetil. E aí você vai ter um pentano, dimetilpentano, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o nome é o mesmo. Carbono 1 eu tenho cloro, no 2 e no 4 eu tenho dimetil, são duas vezes o metil, pentano, o nome da cadeia principal. Se o nome é o mesmo, quer dizer que essas duas estruturas são iguais. Ué, professor, mas como que elas são iguais se uma, o CH2Cl está aqui embaixo e na outra ele estava aqui? Lembra que eu falei que essas posições, elas rodam, essas ligações? Então é o seguinte, esse cara aqui, ó, ele pode rodar e vir para cá. Esse cara roda e vem para cá. Esse cara roda e vem para cá. As ligações, elas ficam trocando de lugar. Elas podem trocar porque essas ligações simples, elas rotacionam. Então, essa estrutura que foi montada aqui, ó, é como se ele, que está aqui embaixo, esse CH2Cl, tivesse vindo para cá. Ah, mas e por que que no outro lado também é igual? Porque no outro lado é como se você tivesse girado a molécula em 180 graus. As moléculas não ficam paradas no espaço. Então, essa posição aqui seria idêntica a eu ter um CH2Cl desse lado, porque é a mesma posição, só que com a molécula trocada. Por isso que a gente tem 7 carbonos na estrutura, mas apenas 3 posições.
A posição 1, que é essa que eu deixei em vermelho, a 2 que eu estou deixando em verde, e essa que é meio roxa, né, seria a posição 3. Tudo bem? Então, os únicos produtos possíveis para essa estrutura aqui, agora eu vou representar os produtos possíveis ali abaixo, tá? Era só para deixar bem claro por que essas posições são repetidas. Agora a gente vai colocar esses produtos possíveis, e aí você vai ver que é bem tranquilo isso daí. Vou deixar aqui assim, ó. Ó, vamos colocar as posições possíveis. Você vai ter essa estrutura tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos retos, a gente pode desenhá-la assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí os dois grupos metil eu vou colocar aqui acima, tá? Que são esses dois que estão aqui para baixo. Vou colocar outra com 5, os dois metils acima, e outra com 5 e os dois metils aqui para cima. E a gente vai ver as três opções que poderiam acontecer. Nos três casos, mais HCl, tá? Porque o hidrogênio que está trocando de lugar com um dos cloros vai ficar com outro cloro. Uma das posições, o cloro ficaria aqui no carbono 1. Lembrando, se eu colocasse ele aqui, ó, também estaria no carbono 1. Se eu colocasse ele aqui, também seria 1. Se eu colocasse aqui, também seria 1. Em todas essas, o nome é o mesmo, então a estrutura é a mesma. Então, uma no carbono 1. A outra possibilidade que a gente teria era o cloro estar aqui no carbono 2, que é esse carbono terciário aqui, tá? E a outra posição seria ele estar aqui no carbono 3. São as únicas possíveis. Ah, e se eu colocasse aqui? Você não pode pôr dois cloros, lembre-se disso, tá? Porque é monoclorado. Só pode um, porque o exercício falou. Se eu colocasse aqui, essa posição aqui é a mesma dessa aqui, ó. Só que com a molécula girada, tá bom? Então, beleza. Vamos dar uma olhada de novo ali no que a gente tem. Esperar a canetinha carregar aqui. Pronto. Bom, continuando aqui, então, ó, a gente teria a última posição com o cloro aqui embaixo, tá? E agora, a gente já montou as três posições possíveis para tá? Essa estrutura. A gente vai praticar olhando um outro exercício. Olha só. Exercício 2, ele fala quantos derivados monobromados, agora é o bromo, mas é a mesma coisa, você vai usar o Br2, se obtém duração do 2-metil-pentano, tá? Primeiro, tem que saber montar ele. Eu vou te dar uma dica, você viu agora o primeiro caso, pausa a videoaula, tenta fazer essa com a mesma forma que foi feita a de cima. E aí depois você solta para ver eu resolvendo ela, quantas posições foram, tá? Para ver se você entendeu mesmo. Então vamos lá, vou partir do princípio que você já fez, tá? Já pausou a aula aí, vamos continuar. 2-metilpentano. Pentano são 5 carbonos, então a gente vai ter aqui, ó, de novo, 5 carbonos aqui. Só que no carbono 2 você tem um metil, então aqui eu vou ter um metil. Ou você poderia representar um metil na outra posição, no outro lado aqui, estando no número 2 também, tá? Agora, montou a estrutura, tá dando uma legadinha aqui, peraí, vou montar de novo a estrutura aqui, ó, BR2, beleza. Então vamos lá, continuando. Montou a estrutura aqui, você vai fazer o seguinte, na onde que eu consigo colocar esse bromo, esse Br2? Se ele entrasse aqui, esse era o carbono de número 1. Vamos pensar que eu colocasse desse lado. É a mesma coisa? É simétrico? Se eu colocasse desse lado, o nome seria o mesmo dele estar desse? Não, porque desse lado eu tenho um metil, do outro não tenho. Não é a mesma coisa. Então, se eu colocar do outro lado, é uma outra posição. Mas vamos supor, vamos olhar caso a caso. Ó. Se eu colocar desse lado aqui, nessa ponta, ele é o carbono 1. Se eu colocar nessa ponta, ele seria o carbono 1. E esse aqui é o 2, e no 2 eu tenho um metil, eu tenho uma ramificação. Se você perceber bem, desses dois lados aqui, ó, é a mesma posição. É o único lugar onde repete. Se eu colocar o bromo aqui, aqui, aqui ou aqui, são tudo posições novas. Então aqui nós temos 5 posições possíveis.
tá? Já achei aqui o gabarito, ó, gabarito letra E. São 5 posições possíveis. Beleza? Agora a gente vai montar passo a passo, igual a gente fez com a outra. Tenho aqui, ó, um CH3, aí vem um C, vou colocar um CH3 aqui em cima, um H aqui embaixo, CH2, CH2 e CH3. E vamos montar cada uma das possíveis posições e mostrar por que essas duas aqui, ó, são repetidas. Essa e essa são repetidas. As outras todas são posições novas. Vou colocar essa, cada uma de uma cor, ó. Azul, essa for cor em verde, essa daqui vai ser laranja, tem uma outra aqui que eu vou colocar em amarelo, tá? São posições todas diferentes. Só essas duas aqui, ó, que é a primeira posição, vou falar que é a primeira posição, que as duas são idênticas. Por que elas são idênticas? Lembra que a estrutura gira? Ó, gira. Então, se eu colocar o bromo aqui ou se eu colocasse aqui, vai ter o mesmo nome, gente. Tá? Só que mesmo que você não percebesse que ela gira, você ia perceber pela nomenclatura. Vamos colocar o nome das estruturas, só que eu vou fazer nesse formato aqui, ó, que está aqui em cima, tá? Primeiro, se eu colocar o bromo aqui, ó, deixa eu colocar a estrutura aqui, beleza? Se eu colocar o bromo aqui, quem é o carbono de número 1? Esse. Por que esse é 1? Ah, opa, tem um carbono aqui, foi mal. Esse aqui é o 1, porque ele está ligado à ramificação bromo, tá? Esse é o carbono 2, está ligado a uma ramificação metil. Carbono 3, carbono 4, carbono 5. Então, vamos lá. Nomenclatura. 1 bromo. O bromo ganha do metil, né? Ordem alfabética. No carbono 2 eu tenho um metil. Metil. A cadeia principal tem 5 carbonos? Pentano. Pentano. Opa, ficou estranho. Pentano. 2 metil, pentano. Beleza. Vamos montar agora com o bromo ali em cima. Na posição que eu disse que é igual, que é idêntica. Então tá aqui, ó. Aí tem isso e tem o bromo aqui em cima. Se o bromo tá aqui, esse carbono aqui tem que ser o de número 1, porque ele está ligado a uma ramificação bromo. Esse carbono é o 2. Então no carbono 2 eu tenho também uma ramificação que é metil. 3, 4 e 5. Agora vamos lá. No carbono 1 eu tenho o bromo. No carbono de número 2 eu tenho o metil. No carbono, aí dali em diante não tem mais nada, né? Então vira o pentano, que é o nome da cadeia principal. Olha, o nome ficou igual nessa e nessa posição. Agora vamos analisar as outras posições. Tenho mais essa estrutura, mais uma, tem mais uma. Aí, vamos analisar agora, ó, se entrasse nessa posição aqui do meio, ó. Vamos colocar um bromo vai ficar aqui, o outro bromo vai entrar aqui, na outra o bromo vai entrar aqui, e na outra o bromo vai entrar aqui. E vamos analisar os nomes. Olha só, nessa, se o bromo está aqui, ele está no carbono 2, esse pode ser o carbono 1 ou esse 1, aí tanto faz, tá? Vou colocar a reta para ser a cadeia principal, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. No 2 eu tenho um bromo e no 2 eu tenho um metil. Então você vai colocar que o nome desse é 2-bromo, 2-metil. Observe que eu coloco o bromo primeiro por ordem alfabética, entre o P e o M. Aí vem o nome pentano. Ó, o nome é diferente dessas estruturas porque a gente tem uma estrutura diferente. Então, beleza. Essa é a segunda estrutura. Segunda estrutura. Terceira estrutura vai ser essa daqui, ó, onde eu tenho carbono 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Vai, professor, tem que começar do lado mais perto do bromo. Aqui o bromo está bem no meio, mas não. Ele considera como se fosse uma ramificação. O lado mais próximo de qualquer ramificação aí, tá? Então aqui, ó, você tem no carbono 2 o metil, mas você não vai escrever o 2 primeiro por causa da ordem alfabética. Então você vai colocar aqui primeiro que no 3 você tem o bromo, aí no 2 você tem o metil, pentano. Esse é o nome dessa estrutura. Beleza.
Vamos para a próxima. Carbono. Ah, e agora? Eu tenho no carbono 2 aqui uma ramificação metil. Eu tenho no carbono 2 aqui uma ramificação bromo. Qual que vai ser o carbono 2? Eu vou falar que esse é 1 e esse é o 2, ou que esse é 1 e esse é o 2? Como que eu vou escolher? Se você falou, professor, que o bromo é como se fosse uma ramificação, ele segue as regras de ramificação e não de função orgânica, embora faça parte de uma função chamada aleto orgânico, tá? Igual o cloro lá, todos os da família 7A ou família 17. Aqui você vai fazer por ordem alfabética para desempatar. Como o bromo vem antes na ordem alfabética, então ó, é 1, 2, 3, 4 e 5. Ordem alfabética. Se o metil ganhasse, tá? Aí você. Metil, no caso, não tem como ganhar do bromo. Mas assim, se você tiver uma ramificação que ganha do aleto, ela vem antes, sem problema nenhum. Então vamos lá. Aqui eu tenho 2 bromo. O metil ficou no carbono 4 agora. 4 metil. Observe que o nome é novo, ó. Ele está diferente das estruturas de cima. Pentano. Próxima estrutura. Nessa próxima, eu tenho uma ramificação no carbono 1 e a outra, se eu começasse desse lado, estaria no 2. Então, obviamente, que o bromo vai ganhar, porque ele é uma ramificação no carbono 1. Então, 2, 3, 4 e 5. Você vai falar que no carbono 1 tem o bromo. No carbono 4 tem o metil, pentano. Observe que cada uma das posições possíveis para o bromo entrar gera um nome diferente. É uma estrutura diferente, ó. Essa eu falei que era a segunda posição. Essas duas são posições idênticas. Essas duas primeiras aqui, ó. Eu vou marcar aqui, ó, em verde. Essas duas é a primeira posição. Tanto faz se eu colocasse o bromo aqui ou aqui, é a mesma posição, tá? Agora, se eu colocar nessa é uma segunda posição, essa é uma terceira, essa é uma quarta e essa é uma quinta posição. Todos esses casos, além de gerar esse produto, tá? Vai gerar mais HBr. Lembre-se disso. Mais HBr. Sempre vai gerar mais o HBr, porque aqui a gente está fazendo uma reação de substituição. Então, lá onde tinha um bromo, né? Aqui tanto faz, qualquer uma dessas aqui é gerar mais HBr, tá? E é isso, pessoal. Não é um exercício assim, não são tipos de exercícios tão complexos, mas eu entendo que eles são confusos. Então, se você olha essa questão e fica, pô, mas eu não estou conseguindo ver a posição de jeito nenhum, tenta dar um nome para o produto formado. Se o nome repete, é porque estava errado, beleza? É porque é a mesma posição, não é que está errado, mas é que os dois compostos aqui, ó, formam a mesma posição. Então, como ele pede o número de derivados possíveis, o número de estruturas que são formadas, 5 letra E é o gabarito dessa segunda questão. Bom, pessoal, terminamos por aqui a resolução de alguns exercícios de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido passo a passo da resolução dessas questões. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Forte abraço, até a nossa próxima aula e tchau, tchau!